É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza a todos os irmãos no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula. Não deixem de ler a revista, de ver os esboços que nós colocamos no portal Escola Dominical. Se durante a semana tiverem alguma dúvida, colocam lá na sala dos professores. Tem muita gente que esquece que existe a sala dos professores. Você pode postar lá. É verdade que ali às vezes exige que você coloque ali uma senha, um cadastro, mas o cadastro do portal Escola Dominical está suspenso por enquanto. Então você pode colocar ali, você vai sair como convidado, não tem problema. Coloca a sua pergunta e durante a semana nós vamos responder. E se você ainda não estiver satisfeito, tem a aula ao vivo, às 19 horas, aqui mesmo nessa sala, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. E é uma aula interativa e o irmão poderá fazer as perguntas para nós. Esse trimestre nós estamos estudando Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, de Sobradinho, no Distrito Federal. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a atualidade dos conselhos paulinos. Nós estamos agora entrando na segunda parte da epístola, o segundo bloco da epístola. Os irmãos sabem que normalmente as cartas de Paulo, elas têm duas partes: a parte dogmática ou teórica ou doutrinária, em que o apóstolo Paulo, ele dá doutrina, traz ensinamentos da palavra de Deus, e a parte chamada prática, que é a parte em que Paulo procura falar sobre a conduta, o comportamento dos crentes de Filipos. A parte teórica, doutrinária ou dogmática da carta de Paulo aos Filipenses são os dois primeiros capítulos. A parte prática é estes capítulos 3 e 4. E nós hoje estamos começando o capítulo 3. É por isso que há uma mudança de tom na carta. Os teólogos liberais, os críticos bíblicos, que sempre procuram questionar a autenticidade da palavra de Deus, eles vêm com teorias para tirar a credibilidade da palavra de Deus. E existem alguns teólogos que dizem que a carta aos Filipenses, na verdade, são os dois primeiros capítulos. Os outros dois capítulos seriam outras cartas que Paulo escreveu aos Filipenses e que alguém, num determinado momento, juntou e disse que era uma carta só. Outros ainda dizem que o capítulo 3 e capítulo 4 foram acrescentados, seriam ensinos que Paulo teria dado ou que seriam tradicionalmente atribuídos a Paulo e que foram juntados nesta carta. Tudo isso só tem uma finalidade, irmãos: tirar a sua fé e a minha fé da palavra de Deus. Charles Spurgeon diz, num livro seu escrito, que foi publicado, Lições aos meus alunos, as aulas que Spurgeon dava a respeito de teologia pastoral, de hermenêutica. Spurgeon diz que esses críticos da Bíblia, eles procuram cortar a palavra de Deus, procuram tirar a credibilidade da palavra de Deus. Tudo foi escrito por Paulo em uma única carta, porque Deus não iria deixar de cuidar da sua palavra e deixar que homens adulterassem aquilo que Deus revelou pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. A mudança de tom
a suposta falta de coesão é por causa exatamente disso. Paulo fala sobre dogmática, sobre a doutrina, e nós vimos todas estas lições que Paulo está preocupado em mostrar o que é a vida cristã, que a vida cristã é uma vida de humilhação, é uma vida de perseguição, que nós temos que cumprir a vontade de Deus, que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, sermos obedientes e obedientes até a morte, e morte de cruz. E como vimos nas 2 aulas passadas, a partir da obediência de Cristo, Paulo fala como que os filipenses precisavam obedecer, e diz por que irá mandar Epafrodito e Timóteo à frente dele, para fortalecer a fé dos crentes de Filipos. Depois de ter falado sobre isso, Paulo vai falar sobre a conduta que os crentes de Filipos deveriam ter, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver. Depois que Paulo mostrou o que é a vida cristã, e mostrou a necessidade que a igreja de Filipos tinha de uma visita de Epafrodito e do retorno de Epafrodito e da visita de Timóteo, Paulo vai dizer como o crente deve viver. É a parte prática da epístola. O que nós vemos em Romanos, a partir do capítulo 12. O que nós vemos também em Colossenses, em Efésios. Em Efésios, a partir do capítulo 5, capítulo 4. Então, irmãos, é algo que é muito bem explicável e que nós não precisamos recorrer a teorias que só têm uma finalidade: tirar a nossa credibilidade da palavra de Deus. Só para terminar esse assunto, esses teólogos costumam dizer que foi mais de uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, porque Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna, para quem Jesus escreveu aquela carta lá no livro do Apocalipse. Ele também escreveu uma carta aos Filipenses, e nessa carta aos Filipenses, Policarpo diz que o apóstolo Paulo escreveu cartas aos Filipenses. Então, por que Policarpo disse que Paulo tinha escrito cartas aos Filipenses? Eles procuram dizer que essa carta aos Filipenses é um conluio, é uma combinação de várias cartas. É evidente, irmãos, que Paulo, pelo carinho que tinha com a igreja de Filipos, pelo relacionamento que tinha com a igreja de Filipos, escreveu durante aqueles 10 anos que a igreja de Filipos sustentou o apóstolo, ele escreveu várias cartas à igreja de Filipos. Havia uma relação intensa entre os filipenses e Paulo. Então não é surpresa que Policarpo diga que Paulo tem escrito mais de uma carta. Mas a única carta que foi inspirada pelo Espírito Santo é esta aqui, que é uma só. As outras cartas, como a carta que Paulo escreveu aos Laodicenses, que é mencionada lá na epístola que ele escreveu aos Colossenses, né? Lá no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia nos diz que Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses. Nós também vemos lá na carta aos Coríntios, quando nós estudamos alguns anos atrás as cartas aos Coríntios, nós vimos que Paulo escreveu 4 cartas, só que 2 eram inspiradas, e estão na Bíblia. Esta carta que está aqui, que é única, está na Bíblia. As outras que Paulo escreveu e que Policarpo menciona são como a carta que ele escreveu aos Laodicenses, e as outras 2 que ele escreveu aos Coríntios são cartas que não eram inspiradas e por isso não foram preservadas pelo Espírito Santo, que também não as mandou incluir no cânon pela igreja. Porque também quero aqui deixar bem claro, ao contrário do que diz a igreja romana, não foi a igreja quem estabeleceu o que é inspirado ou não. A Sagrada Escritura não está submetida à tradição nem ao magistério da igreja. Quem determinou o que era inspirado ou não foi o Espírito Santo que está na igreja, porque a Escritura ela é divinamente inspirada.
ela é palavra de Deus, e por isso ela está acima da tradição. A igreja que tem o Espírito Santo foi instruída por ele a dizer o que era inspirado ou não, mas a palavra é de Deus e está acima da tradição da igreja. E no início desta parte prática, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, vejam bem a expressão, depois que eu disse o que é a vida cristã, depois que eu disse que eu vou mandar para vocês Timóteo, Epafrodito e esta carta, eu quero agora dizer como é que vocês devem viver. O que me resta falar? Me resta falar como vocês devem viver. Qual deve ser o seu comportamento? Qual deve ser a sua conduta? É aí que começa a parte prática da epístola. E ele diz: a primeira coisa que eu devo dizer para vocês: vocês devem se regozijar no Senhor. É a sétima alegria da carta aos Filipenses. É a alegria de estar em Cristo. De tudo que Paulo falou do que é a vida cristã, ele diz: olha, depois do que eu disse o que é a vida cristã, eu só tenho que dizer uma coisa para vocês. Quando vocês estão em Cristo, quando vocês pertencem à igreja, quando a vontade de Deus está operando tanto o querer quanto o efetuar de vocês, você só tem uma atitude: é a alegria. A alegria é a atitude que decorre de quem ama a Deus, de quem é salvo. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês: vocês devem ser alegres, porque vocês pertencem ao corpo de Cristo, porque vocês estão em Cristo. Tem um hino da harpa que diz assim: e por isso vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Então, eu tenho que estar alegre por ser crente. Eu tenho que estar alegre por estar em Cristo. Essa é a sétima alegria da carta aos Filipenses. Paulo diz: depois de tudo que eu ensinei o que é a vida cristã, só existe um motivo: vocês têm que ser alegres porque estão em Cristo. É por isso que, embora eu esteja preso, embora eu esteja correndo risco de vida, embora eu saiba que vai ser absolvido, porque vocês precisam ainda de mim, eu sou alegre. E eu repito mais uma vez: sejam alegres, porque vocês estão em Cristo Jesus. Irmãos, no mundo de tanta insatisfação, nosso país tem aí, recentemente, foi agitado por muitas manifestações, porque refletem a insatisfação das pessoas. As pessoas vivem insatisfeitas, as pessoas vivem querendo algo que não tem, as pessoas estão frustradas, decepcionadas, as pessoas clamam por algo que não sabem bem o que é. Este algo é Jesus. Mas nós que temos Jesus, temos que estar satisfeitos. Um outro hino da harpa diz que nós estamos satisfeitos com Cristo. O hino aqui da harpa cristã diz assim: estou satisfeito com Cristo. Por quê? Porque eu estou em Jesus. Quem está em Jesus, ele é feliz. Ele tem que viver alegre. Eu fico muito preocupado, irmãos, com alguns irmãos que vivem carrancudos e cara virada, parece que chuparam limão. Eu já vi gente que, ao ser evangelizada, ele diz assim: eu ser crente para ser igual fulano de tal que eu conheço, que parece que brigou com a vida. Não, o crente tem que ser alegre. O que Paulo diz:
Eu estou em Cristo, então tem que ser alegre. Né? O hino 86 da harpa diz assim, de autoria desconhecida: ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso-o por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. O crente tem que ser uma pessoa satisfeita, alegre, contente. É isso que diz Paulo. Depois do que vocês viram que é a vida cristã, o que é obedecer a Cristo, sofrer a humilhação até a morte se for necessário, sejam alegres, porque vocês estão em Cristo. E ao estar em Cristo, nós desfrutamos do seu amor, como diz o poeta sacro anônimo do hino 86 da harpa cristã. E embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Então a primeira coisa que Paulo diz é que o crente tem que ser alegre. Por quê? Porque a luz do céu raiou. É o outro hino da harpa, que diz: por isso eu vivo sempre alegre. Por quê? Porque a luz do céu raiou. Eu fui iluminado pela luz do Evangelho de Cristo Jesus. Neste passo, neste momento, Paulo diz assim: eu sei que é a 7ª vez que eu estou dizendo que vocês têm que se alegrar, mas eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. E aí nós vemos uma outra coisa que tem de existir no nosso comportamento. É sermos nutridos com as mesmas coisas. O Evangelho, irmão, é a mesma coisa. O saudoso pastor Walter Marques de Mello, ele gostava muito desta passagem. Paulo, ele não corria atrás de inovações, nem de novidades. E o crente não pode correr atrás de inovações, nem de novidades. O escritor aos Hebreus, ele é bem claro: se eu estou alegre porque eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, por isso eu tenho alegria, a alegria da salvação. Cristo é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós vivemos, irmãos, agora na pós-modernidade, a cultura do descartável. Você usa e joga fora. Qualquer aparelho, qualquer coisa, logo fica obsoleto. Tem que ser mudado. Você usa o computador, daqui a pouco esse computador não serve mais, porque os novos programas, as novas tecnologias, aquele computador não suporta mais. E por isso, você tem que trocar. Hoje os aparelhos são feitos para ter um tempo de uso pequeno, um tempo de vida útil pequeno. Tudo é descartável, tudo tem que ser trocado por um novo. Mas na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual, quem está em Cristo está alegre. E Jesus Cristo é o mesmo. E por isso Paulo diz: não me aborreço de vos falar, de vos escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Irmãos, muitos que se dizem cristãos estão correndo atrás de inovações, de novidades, de nova unção, de novas revelações, de novas visões. Nada disso é de Deus. Nada disso pode ser buscado por quem está em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus está naquele que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela é a mesma, ela não muda. Deus não muda. Não temos que buscar novidades,
mas temos que ter alicerce e firmeza na doutrina, na palavra, em Jesus, que é o mesmo. Você tem buscado novidades? Paulo diz que o nosso comportamento não deve ser de correr atrás de novidades, de correr atrás de novos Cristos, de novos Salvadores, de novas visões, de novas revelações. Não, nós temos que ficar no mesmo. Nossa vida já é nova, vivemos em novidade de vida, porque somos novas criaturas, porque estamos em Cristo Jesus. Mas não devemos buscar o novo, não. Paulo nos ensina que eu tenho que estar alegre por estar em Cristo, e se eu estou alegre por estar em Cristo, se eu estou em Cristo, eu não busco novidades, eu não busco inovações, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Estando em Cristo, tendo sempre o mesmo, nem por isso eu tenho que ficar inerte. Paulo diz que eu tenho que estar alegre por estar em Cristo, tenho que me firmar naquilo que Cristo revelou, que é sempre o mesmo, mas eu tenho que ter uma atitude de vigilância. Eu preciso vigiar. Aqui Paulo reproduz o que o próprio Jesus diz no sermão escatológico, conforme escreveu Marcos. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E no versículo 37, Jesus sintetiza isto dizendo: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Paulo diz: nesta vida de obediência que vocês têm de ter, seguindo o exemplo de Cristo, vivendo alegre por estar em Cristo, se firmando na mesma doutrina, vocês precisam tomar alguns cuidados, tomar algumas cautelas, e são estas cautelas que são os conselhos paulinos, de que diz o título da nossa lição, e que não serviam apenas para os crentes de Filipos, mas também servem para nós. Quais são esses conselhos, irmão Caramuru? O primeiro: guardai-vos dos cães. Está escrito aqui: guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães, lá em Filipenses 3 e 2. Quem são os cães, irmão? É o Totó, o cachorrinho que eu levo para passear todo dia? Eu tenho que me guardar deles? Tenho que acabar com os cães sobre a face da terra? Não. Quem são estes cães? Irmãos, os cães são homens religiosos que não temem a Deus, que não respeitam o caráter sagrado da vida espiritual. Quando a Bíblia fala de cão, os cães eram animais imundos na lei. Os cães são animais imundos. E o cão, ele sempre simboliza na Bíblia um animal, uma pessoa sem temor a Deus, uma pessoa irreverente, uma pessoa que escarnece das coisas de Deus.
Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, fala a respeito dos cães. Capítulo 7, ele diz assim, no versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os despedacem. Os cães são pessoas que pisam nas coisas santas, que não dão valor devido às coisas santas, pessoas que se escarnecem do sagrado, pessoas que não estão preocupadas com as coisas sagradas. Lembre-se que os cães são carnívoros, e os cães, eles eram já numerosos naquele tempo, e eles poderiam vir e comer os sacrifícios. Por isso, todo cuidado quando havia um sacrifício, todo cuidado para que as carnes não ficassem soltas, todo cuidado para que as carnes não fossem profanadas, porque o cão, vendo uma carne no altar, ele certamente iria comer, iria profanar. Então o cão é aquele que profana o sacrifício, aquele que acaba com o sagrado, aquele que não dá valor ao sagrado. E Paulo diz: guardai-vos dos cães. Nós temos que evitar contato com essas pessoas que não dão valor ao sagrado, pessoas que pisam no sagrado, pessoas que são irreverentes com as coisas de Deus. E tem muita gente dessa no nosso meio, irmãos. Pessoas que querem fazer do culto show, pessoas que querem brincar com as coisas de Deus, brincar com as coisas sagradas. Irmãos, guardemos-nos dos cães. Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O cão e o porco simbolizam, são animais imundos. O porco, ele não levanta a cabeça, é alguém que é voltado só para a terra, só para as coisas terrenas. É gente que não tem a visão da eternidade, é gente que não tem a visão do sagrado, do santo, do céu. É gente que só pensa na terra, nas coisas terrenas, no dinheiro, na prostituição, em levar vantagem. A igreja está cheia de cães, irmãos. Guardemos-nos dos cães. Guardemos-nos dos cães. Muito cuidado, irmão. Hoje, muitas pessoas pisam nas coisas sagradas, não são reverentes com o sagrado, com o que é divino, com o que é de Deus, fazem as coisas de qualquer maneira, mundanizam a igreja, profanam o culto. Tomem cuidado. Guardai-vos dos cães. Mas esse é o primeiro conselho de Paulo: guardai-vos dos cães. Qual é o segundo conselho que Paulo dá? Guardai-vos dos maus obreiros. Como tem mau obreiro hoje, né, irmãos? Na aula passada nós estudamos os bons obreiros: Epafrodito, Timóteo e Paulo. Eles eram bons obreiros. Os irmãos se lembram? Por que eles eram bons obreiros? Porque eles eram trabalhadores, porque eles eram fiéis, porque eles eram dignos de confiança, porque eles eram homens de palavra, porque eles não se interessavam em si, mas se interessavam nas coisas de Deus, no bem-estar das ovelhas. Esses são os bons obreiros. Os maus obreiros são aqueles de Ezequiel capítulo 34. Os maus obreiros são aqueles que exploram as ovelhas, que têm uma vida regalada, uma vida de luxo, que são mercenários, são ladrões, são irreverentes, são imorais, são gananciosos, são caluniadores,
são invejosos. Paulo diz: olha, evite esse tipo de gente, guardai-vos dos maus obreiros. Se você quer ir para o céu, Paulo diz: olha, primeiro guardai-vos dos cães, segundo guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com esse tipo de gente. Mas Paulo vai mais além. Ele diz assim: guardai-vos da circuncisão. Uma outra tradução diz: guardai-vos dos falsos circuncidados. Está mais próximo ao texto grego. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer a respeito daqueles que são religiosos na aparência, daqueles que são formalistas, daqueles que são fariseus, os modernos fariseus. Tem um hino muito conhecido que diz assim: vamos nos livrar dos modernos fariseus. São aqueles que constroem uma religiosidade, uma santarronice pela aparência, pelo exterior. Paulo também está falando aqui dos judaizantes, daqueles que também tinham ido perturbar lá na igreja de Filipos, querendo que eles se circuncidassem, que eles seguissem a lei de Moisés. Mas os falsos circuncidados aqui têm uma abrangência maior do que os judaizantes. Fala a respeito daqueles que querem construir uma religiosidade pela aparência externa. O crente, ele tem que ser crente de dentro para fora. O exterior tem que ser crente também. Mas não se começa servindo a Deus pela vestimenta, pela aparência. Não, se começa de dentro. Paulo diz: evitem aqueles que são formalistas religiosos, que julgam pela aparência, que impõem uma aparência externa, uma religiosidade externa. Se livra dessa gente. Se você quer ir para o céu, procure se santificar, a começar no espírito, para depois ir à alma e depois ir ao corpo. Eu preciso ter minha vontade sacrificada, para que Deus opere em mim o querer e o efetuar. Não é pelo externo, pelo exterior, pela aparência que eu vou chegar ao céu. Então eu tenho que me guardar dos cães, me guardar dos maus obreiros e me guardar dos falsos circuncidados. Porque a verdadeira circuncisão, diz Paulo, a verdadeira aliança que eu tenho com Deus, porque a circuncisão foi criada por Deus para simbolizar a aliança entre ele e Abraão. É o que você vê lá em Gênesis, no capítulo 15. Deus, aliás, capítulo 17, desculpe-me. Deus institui a circuncisão. Ele estabelece a circuncisão. Lá no capítulo 17, versículo 11, 10. Este é o meu conselho que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Era o símbolo da aliança entre Deus e Abraão. Mas era apenas um símbolo. A verdadeira aliança que Deus queria estabelecer com Abraão, com o homem, era a circuncisão do coração. Lá no livro de Deuteronômio, por mais de uma vez, Moisés fala a respeito da circuncisão do coração. A circuncisão do coração. Ele fala que era preciso que os corações fossem circuncidados.
E ele repete lá em Jeremias. Jeremias também fala da circuncisão do coração. A verdadeira circuncisão, a verdadeira aliança que Deus quer fazer, Paulo diz, capítulo 3, versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós não temos que buscar uma aparência religiosa externa. Você não tem que se circuncidar externamente. Não, diz Paulo. A verdadeira circuncisão, a verdadeiro compromisso entre Deus vem de 3 coisas. Primeiro, você serve a Deus em espírito. O seu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, e ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Existe essa comunhão entre você e Deus. Você serve a Deus em espírito. O seu querer já não é seu, é de Deus. Você faz o que Deus manda. Esse é o primeiro ponto da verdadeira circuncisão. É servir a Deus em espírito. Quando nós servimos a Deus em espírito, nós fazemos o que Deus manda. Nós não pecamos, nós vivemos em santificação. Mas a verdadeira circuncisão, diz Paulo, é gloriar-se em Jesus Cristo. Você vive para glorificar a Deus? As suas boas obras glorificam ao Pai que está nos céus? Você vive pelos interesses de Jesus ou pelos interesses próprios? Ou para a satisfação do seu eu? Porque os falsos circuncidados, eles queriam pela circuncisão das pessoas se gloriar. É o que Paulo diz lá em Gálatas. No capítulo 6 de Gálatas, ele diz assim, 6 e 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O falso circuncidado, ele usa do evangelho para se gloriar. Ele impõe mandamentos nos crentes, ele impõe regras nos crentes, ele exige dos crentes um comportamento duro só para dizer que ele é santo, que ele é iluminado, que ele é um exemplo. Quantos lugares nós não vemos aí, obreiros, líderes de denominações, que impõem um jugo duro sobre os crentes só para se gloriarem, só para dizerem como eu sou santo, como eu coloco as pessoas na presença de Deus. Por isso, irmãos, cuidado. A verdadeira circuncisão é gloriar-se em Jesus, é querer a glória para Jesus, é não querer a glória para si. O religioso, o fariseu, aquele que tem aparência de religiosidade, ele quer se engrandecer. É o que Jesus diz dos fariseus, lá no capítulo 23 de Mateus. E a terceira característica da verdadeira circuncisão é não confiar na carne. Quando você confia na aparência religiosa, nas suas obras, na sua posição, você está confiando na carne, na natureza pecaminosa. E aí não tem jeito, não tem como confiar na carne, porque diz Romanos 8:8, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quando eu confio na carne, quando eu confio em mim mesmo, eu fracasso, eu morro espiritualmente, porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Então a verdadeira circuncisão, diz Paulo, é servir a Deus em espírito, é se gloriar em Jesus Cristo,
é não confiar na carne. E Paulo diz, olha, se alguém tinha que confiar na carne, sou eu. Eu fui fariseu, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui tão zeloso na lei que eu matei gente, prendi gente por causa da lei. Eu era o mais rigoroso cumpridor da lei. E isso não me trouxe salvação. Isso só me trouxe perdição. Mas um dia Jesus se encontrou comigo no caminho de Damasco e eu pude nascer de novo. Não confie na carne, não confie na aparência religiosa, não confie em você, meu irmão, porque se você confia na carne, você será um inimigo de Cristo. Paulo diz, quando eu confiava na carne, quando eu era zeloso da lei, quando eu era, segundo a lei, irrepreensível, eu me tornei um inimigo de Cristo. É o que acontece com esses religiosos. Todos esses fariseus, todos esses religiosos, santos do pau oco, eles são inimigos de Cristo. Porque eles não agradam a Deus. Porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então não confie na carne, meu irmão. Fuja desses falsos circuncidados. Guarde-se dos cães. Guarde-se dos maus obreiros. E guarde-se dos falsos circuncidados. E aí Paulo diz que tudo aquilo que ele havia crido, em tudo aquilo que ele havia confiado, e que só o tinha tornado inimigo da cruz de Cristo, ele jogou fora, ele reputou como esterco. Olha o que está escrito aqui, ó. E na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Essa palavra esterco é traduzida em alguns lugares por lixo. É coisa que não presta, coisa que tem que ser deixada de lado. Isso é que é. Irmãos, para você ser crente, você tem que jogar fora toda a religiosidade, toda a confiança em si mesmo, todo o seu eu, todo o seu ego. Nada disso serve. Se você não perder estas coisas por amor de Cristo, você não pode ser um crente verdadeiro. Existe um documento do Concílio Vaticano II, o Decreto Ad Gentes, da Igreja Romana, Concílio Vaticano II, que está fazendo 30 anos, e nesse Decreto Ad Gentes é dito o que é a conversão. A conversão é a ruptura com a maneira velha de viver e a aquisição de uma nova maneira de viver. Quem é convertido é aquele que rompe com as coisas velhas. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós dissemos no início que Paulo diz que nós temos que estar alegres por estar em Cristo. Eu só estou em Cristo se eu jogo a bagagem fora. Quem leu O Peregrino de John Bunyan, lembra que quando ele aceita Jesus, ele se desfaz daquela bagagem que ele carregava, que era o fardo dos seus pecados. Ele se liberta daquela bagagem. Ele só pode começar o caminho para a cidade celestial livre daquela bagagem. Tem muito crente querendo levar a bagagem para o céu, mas Paulo diz, isso é esterco, isso é lixo, isso tem que ser jogado fora. Porque se eu não jogar fora, é porque eu não quero, não cumpro
meu Senhor. Jesus é melhor do que tudo. Então eu tenho que largar tudo por Jesus. Paulo diz: Jesus é meu Senhor. Lembra do que ele falou no caminho de Damasco? Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Ele reconheceu Jesus como Senhor. Naquele momento ele abriu mão do zelo da lei, abriu mão da posição social, política, da autoridade que ele tinha. Ele abriu mão de tudo por Cristo. Isto, Paulo diz, vocês também têm que fazer. Vocês não podem confiar na carne. Vocês têm que jogar toda a bagagem fora. Porque é melhor Cristo do que qualquer coisa. Jesus falou sobre isso numa das parábolas do reino. Aliás, em duas parábolas do reino. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 44, ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então o reino dos céus, o reino de Deus, estar em Cristo, é isso. Você abre mão de tudo por causa do tesouro escondido, por causa de Jesus. Ou no versículo 45, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. É a pérola de grande valor. Você deixa tudo, vende tudo, abre mão de tudo por Jesus. Se você não faz isso, você repete o gesto do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade, ele se negou a fazer isso. Vamos ler lá em Mateus capítulo 20. Para que eu não estou achando aqui em Mateus, mas todos conhecemos a história do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade, ele foi desafiado por Jesus. Jesus disse para ele: olha, vende tudo quanto tens e me siga. E ele saiu triste da presença de Jesus. E Jesus ainda disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles se prendem aos bens, eles não querem abrir mão. Aquele mancebo de qualidade é a única pessoa que sai triste da presença de Jesus. Por quê? Porque ele confiou em sua carne, confiou em si mesmo, não abriu mão, não reconheceu que tudo quanto tem é um esterco, é um lixo. Mas quem quer servir a Deus, ele precisa abrir mão de tudo. É por isso que Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la. A vida com Cristo exige de nós esta atitude de abrir mão de tudo, de não confiar na carne, não confiar em nós mesmos, mas confiar única e exclusivamente em Cristo. E por amor a Cristo, abrir mão de tudo. É por isso que John Donne, no seu livro A Teologia do Apóstolo Paulo, diz que para Paulo a base do comportamento cristão é um tripé. A base da conduta do cristão, do comportamento do cristão, é a fé, o Espírito Santo e o próprio Cristo.
justiça que vem pela fé e da justiça que vem pela lei. O verdadeiro cristão, ele tem que ter o seu comportamento alicerçado na fé, ou seja, na confiança em Deus. Quando nós estudamos sobre as virtudes, nós dissemos que a fé nos dá entrada na graça de Deus. Então a fé é a confiança em Deus. Quando eu confio em Deus, eu abro mão de tudo por aquilo que Deus está me propondo. Mas além da fé, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me traz a fé, o amor, a esperança. Ele me orienta, ele me instrui, ele me dirige, para que eu possa fazer o que é agradável a Deus. Porque eu tenho que andar segundo o Espírito, e o meu Espírito está em comunhão com o Espírito Santo. Então a fé me dá confiança, e eu posso abrir mão de tudo. E quando eu ando segundo o Espírito atuando no meu Espírito, eu não confio na carne. Então eu posso também abrir mão de tudo. Mas o próprio Jesus, porque Paulo diz aqui, que eu reputei tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É um encontro pessoal com Jesus. O Papa Emérito Bento XVI, ele escrevendo uma das suas encíclicas, ele diz exatamente isso. Sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, ele fala isso. Ele diz que ser cristão não é a adoção de uma teoria, mas é o encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quando eu me encontro com Jesus e aceito a sua palavra, me submeto a ela, eu não confio mais em mim, eu não confio mais na carne, eu abro mão de tudo. É o tesouro escondido, é a pérola de grande valor. Veja que Jesus, na parábola do tesouro escondido, disse que a pessoa encontra o tesouro. Ou na parábola da pérola de grande valor, ela encontra a pérola. Você se encontra com Jesus. Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Foi um encontro pessoal. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta para Jesus: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. É naquele encontro que Paulo abre mão de tudo, porque ele confiou em Deus, porque o Espírito Santo o convenceu, e porque ele teve um encontro com Jesus. Essa é a base do comportamento do crente para Paulo. Se você abrir mão da fé, do Espírito de Cristo, você vai ser um simples religioso, um falso circuncidado, alguém que confia em si, nas suas obras, e que está morto espiritualmente, e que irá se perder. Por isso Paulo diz: crentes de Filipos, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos falsos circuncidados, sejam vigilantes, tomem cuidado, sejam cautelosos, e abram mão de tudo por Cristo. Abram mão de tudo por Cristo, confiando nele, guiados pelo Espírito, e tendo o encontro e a companhia de Jesus. Assim nós teremos uma vida verdadeiramente cristã. Mas o conselho de Paulo não para por aí. Ele diz assim: olha, quando você se encontra com Jesus e é achado nele, você vai ter a justiça que vem pela fé, e não a justiça que vem pela lei. A justiça que vem de Deus pela fé. É essa a verdadeira justiça do cristão. A justiça que vem pela fé. E a justiça que vem pela fé exige de nós mais do que a justiça que vem pela lei.
Tem muita gente que diz assim, não, a graça é uma maravilha, a lei era dura, a graça é mais rigorosa do que a lei. Porque Paulo diz assim, olha, quando vocês abrem mão de tudo, se guardam dos cães, se guardam dos maus obreiros, se guardam dos falsos circuncidados, vocês recebem a justiça que vem pela fé. Mas a justiça que vem pela fé, ela exige algumas coisas. Primeiro, ela exige o conhecimento de Jesus Cristo. Olha o versículo 10. Para conhecê-lo. A justiça que vem pela fé, a graça de Deus em nós, a nossa salvação, exige que nós conheçamos a Jesus. Lembra que ele abriu mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. O que é conhecer a Jesus? É fazer um tratado de cristologia? Não. É ter intimidade com Cristo. Conhecimento, no sentido hebraico, é ter intimidade. Eu preciso ter comunhão. Eu tenho que conhecer cada vez mais a Jesus e ficar cada vez mais parecido com Jesus. É aí que vem a palavra cristão. Cristão quer dizer parecido com Cristo. Lá em Atos 11, 26. E foram em Antioquia pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. É o que eu disse numa aula anterior. Nós temos que tender a ser varões perfeitos, a termos a estatura completa de Cristo, a termos Cristo formado em nós. Eu tenho que cada vez mais parecer com Jesus e Jesus comigo. Isso é conhecimento de Jesus. Então, o meu comportamento, eu tenho que ser cada vez mais parecido com Cristo. Como David Livingstone, aquele grande missionário escocês na África. Quando Livingstone morreu, ele estava ali na África há muitos anos. E a missão da Escócia mandou um outro missionário. E ele foi pregar para a tribo seguinte, na rota de Livingstone. E quando ele chegou lá naquela tribo e começou a falar de Jesus, aqueles índios, aqueles africanos que conheciam Livingstone. Livingstone nunca tinha ido lá, mas já tinham ouvido falar de Livingstone. Aqueles aborígenes africanos que foram evangelizados, eles disseram para este novo missionário que tinha vindo no lugar de Livingstone: nós conhecemos esta pessoa que você está falando, esta pessoa que você diz que é mansa e humilde de coração, que é amorosa, que curava os enfermos, que amava as pessoas. Nós conhecemos. Ele morava do lado de lá do rio. E aí o missionário disse: como que vocês conheceram? Não, Jesus viveu há 1800 anos atrás. Aí depois aquele missionário pôde entender que os aborígenes, aquela tribo, estava falando de Livingstone. Porque Livingstone, ele vivia como Jesus vivia. Ele já estava parecido com Jesus. É verdade. Ele já era Cristo formado nele. Não era mais ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. É igual o Paulo, né, pastor? Exatamente, igual o apóstolo Paulo. Então a justiça que vem da fé nos exige, em primeiro lugar, o conhecimento de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, diz Paulo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Paulo diz: vocês não só têm que conhecer a Cristo, quando vem a justiça que vem pela fé, exige que nós conheçamos a Cristo, mas que nós também experimentemos o poder da sua ressurreição. Ou seja, com a ressurreição de Cristo, foi garantida a nossa salvação. Então eu tenho que viver como nova criatura. Eu tenho que ter uma vida nova, uma vida diferente, para provar às pessoas que Jesus ressuscitou. Eu tenho que experimentar o poder da ressurreição. E o que o poder da ressurreição de Jesus faz? Nos cria uma nova criatura. Nos faz um homem diferente. Nos faz alguém que vive em santidade, que não vive em pecado, que vive em amor, que vive em fé, que vive em esperança.
eu tenho que experimentar o poder da ressurreição, eu tenho que ser diferente dos outros. Mas diz Paulo que a justiça que vem pela fé também nos exige a comunicação das aflições de Cristo, para conhecerem a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Ou seja, irmão, você tem que sofrer por Cristo neste mundo. Tem muita gente que quer ter comunhão com Jesus, mas só ter comunhão da glória, quer ir para a direita do Pai, mas não quer passar pela cruz, não quer passar pelo Getsemane. Só que o verdadeiro cristão, ele comunga nas aflições de Cristo. Paulo estava preso e Paulo diz: o fato de eu estar preso e correndo risco de vida não é motivo para vocês ficarem tristes, filipenses, mas é uma prova de que eu tenho a justiça que vem pela fé, porque eu estou comungando, compartilhando das aflições de Cristo. Pastor Caramuru, embaixador em cadeias. Exato, embaixador em cadeias, como disse aqui o irmão Naaman. E por fim, Paulo diz: sendo feito conforme a sua morte. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai dizer: não tenham medo de morrer por causa da fé, porque o verdadeiro cristão está sujeito a morrer por causa da fé, porque ele fica tão parecido com Cristo que ele também pode morrer por causa do pecado da humanidade. Não que vai salvar a humanidade, mas o pecado da humanidade vai matá-lo, porque você incomoda tanto que o mal vai querer tirar-lhe a vida. Mas não temam quem pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar a alma. A justiça que vem pela fé exige de nós que conheçamos a Cristo, que experimentemos o poder da sua ressurreição, que compartilhemos das suas aflições e que sejamos conformes à morte de Cristo, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Você pode até não morrer por causa da fé, mas você tem que morrer pelo mundo. Quando Jesus ressuscitou, o mundo não o viu, só os seus discípulos. Quando Jesus ressuscitou, o mundo só teve a prova pelo túmulo vazio. Jesus não foi mais visto pelo mundo. É como que ele não existisse mais para o mundo. Você e eu morremos para o mundo. Vivemos uma vida na fé do Filho de Deus. E por isso, é como se nós não existíssemos para o mundo. Será que você não existe para o mundo? Ou você ainda lá no mundo é presente? Mas a justiça que vem pela fé impede você de viver para o mundo. São estes os conselhos de Paulo. Guardem-se dos cães, guardem-se dos maus obreiros, guardem-se dos falsos circuncidados, não confiem na carne, larguem tudo por amor a Cristo. E por causa dessa justiça que vem pela fé, você tem que conhecer a Cristo, compartilhar das suas aflições, ser feito conforme a sua morte e experimentar o poder da sua ressurreição. Esses conselhos não eram apenas para os crentes de Filipos, são para cada um de nós. Que nós vivamos desta maneira para chegarmos até o céu. Amém.